Olá, me chamo Fernanda, estou cursando a disciplina de suinocultura, ministrada pelo professor Alessandro Borges Amorim, e eu vou falar hoje sobre a tecnologia nutricional que vem sendo cada vez mais adotada na suinocultura, que seriam as rações de baixo teor de proteína para redução de emissões de nitrogênio. E esse é um tema que envolve não somente o desempenho dos animais, mas também o meio ambiente, custos e regulamentações. Então, a ideia é mostrar por que essa estratégia ela funciona, como que ela é aplicada e também os resultados que pode se esperar com o uso dessa tecnologia. Bom, a suinocultura ela enfrenta um desafio que é o de continuar aumentando a produtividade, mas com responsabilidade ambiental. E uma das áreas que mais contribui para os impactos ambientais é justamente a nutrição. Então, o nível de proteína na dieta, ele determina diretamente o quanto de nitrogênio que o animal ele vai excretar. No passado, as rações elas eram formuladas com a proteína bruta muito alta por segurança, e aí não tinha muitos estudos, muitas ferramentas para poder estimar com a maior precisão as necessidades também de aminoácidos. E aí esse excesso de proteína acabou trazendo problemas, como o aumento de amônia dentro das instalações, um odor mais forte, poluição das águas e também problemas digestivos nos suínos. Então, o foco é explicar como que a nutrição evoluiu para resolver esses problemas e por que reduzir a proteína bruta faz sentido dentro de uma produção mais moderna e sustentável. Por que reduzir proteína bruta? Tudo aquilo que o animal não consegue utilizar como proteína vira ureia. E essa ureia ela é eliminada principalmente na urina, mas também aparece nas fezes. E aí, ao entrar em contato com micro-organismos presentes no ambiente, essa ureia rapidamente é convertida em amônia. E a amônia, além dela ser tóxica e irritante, ela também aumenta o mau cheiro na granja, prejudica o conforto dos animais, dos trabalhadores também, e contribui para uma maior poluição atmosférica. Outra questão é a fermentação no intestino grosso. Quando sobra proteína, e principalmente quando sobra um aminoácido não digerido, vai ocorrer a fermentação por bactérias, e aí produz o escatol, a amônia e o indol. E esses compostos eles estão associados à diarreia, à colite e também ao mau cheiro na carcaça dos suínos. Então, reduzir a proteína não é só uma questão ambiental, no caso seria também uma estratégia para reduzir distúrbios digestivos, melhorar o bem-estar e diminuir perdas dentro da produção. Vale ressaltar, vale comentar também que o processo de volatilização da amônia, ele é muito rápido. Então, assim que a urina entra em contato com o piso, com o ar, a ureia ela já começa a ser quebrada por enzimas bacterianas e aí se transforma em amônia em questão de alguns minutos. Essa volatilização, ela aumenta ainda mais em dias quentes, em pisos molhados e também em ambientes com pouca ventilação. Outro ponto é que alguns países já possuem limites legais dessas emissões, então produzir proteína não é mais uma estratégia, somente uma estratégia ambiental. Seria também uma preparação para futuras regulamentações ambientais. O que é proteína ideal? Bom, que permitiu reduzir a proteína sem afetar o desempenho do animal, foi o conceito de proteína ideal, e parte dessa ideia é que o suíno ele não
tem exigência por proteína bruta, mas sim exigência por aminoácidos específicos. E a lisina, por exemplo, ela é referência porque ela é o aminoácido mais limitante na maioria das dietas. Então, estabelecendo uma proporção, por exemplo, do quanto de metionina que o suíno precisa em relação à lisina, quanto de treonina, de triptofano e assim por diante, a partir disso, consegue formular uma dieta mais precisa, que vai atender exatamente o que o animal precisa para depositar proteína corporal. Então, o resultado é que pode sim diminuir a proteína bruta, sem comprometer o ganho de peso do animal, porque aí o perfil de aminoácidos continua adequado. Para tentar visualizar um pouco sobre isso, vamos imaginar que a gente tem duas dietas, onde uma tem 19% de proteína bruta e a outra tem 15% de proteína bruta, mas com os aminoácidos balanceados. Se não tiver nenhum ajuste no perfil aminoácido, a de 15% de proteína bruta, ela derruba o desempenho. Agora, se tiver o ajuste, esse ajuste ele for feito, essas duas dietas, elas entregam o mesmo desempenho. E aí, essa com menor proteína bruta, dieta de menor proteína bruta, ela ainda reduz o nitrogênio e reduz os custos. Aminoácido limitante, que seria a lei do mínimo, que é fundamental para entender por que o excesso de proteína não garante desempenho. Então, diz que o crescimento do animal ele é limitado pelo nutriente que está em menor quantidade e não pela proteína total. Então, mesmo com níveis altos de proteína, mas, por exemplo, com uma falta da treonina, todo o potencial de crescimento ele fica limitado. E aí essa lógica explica por que em dietas com menos teor de proteína, mas com os aminoácidos ajustados, elas tendem a ser iguais ou até superiores àquelas dietas tradicionais. Então, é menos desperdício, menos excreção e mais precisão. A transição para aminoácidos digestíveis. A evolução da nutrição permitiu a adoção de aminoácidos digestíveis padronizados no ilho, e esse sistema ele considera apenas a porção de proteína que o animal realmente absorve antes do intestino grosso. E isso aumentou mais a precisão da formulação, porque aí sabe exatamente o quanto de cada aminoácido que o animal, no caso o suíno, realmente consegue aproveitar. Além disso, surgiram aminoácidos industriais, como a lisina, metionina, valina, treonina, o triptofano, e eles são produzidos em alta pureza e permite completar exatamente o perfil ideal, no caso, dos aminoácidos na dieta. O resultado, como eu já mencionei, é então que a gente não precisa exagerar na quantidade de proteína para garantir então que todos os aminoácidos eles estejam ali presentes. E isso reduz nitrogênio e melhora a eficiência. Outro ponto que é importante se falar é que a proteína bruta, ela não diz nada sobre o quanto que o animal realmente vai absorver. Já os aminoácidos digestíveis, eles mostram o que realmente chega no intestino e, consequentemente, é aproveitado pelo animal. Então, com esse sistema, consegue evitar excessos e reduzir desperdício. Qual seria a importância de ajustar por fase? A exigência nutricional dos suínos ela muda muito conforme a idade, a função. Então, muda conforme a fase produtiva que o animal está. E os leitões, eles têm uma maior demanda, então eles possuem exigências muito altas de aminoácidos.
Os suínos em terminação, eles têm uma menor necessidade relativa. Então, é por isso que eles são a categoria mais recomendada, mais indicada para trabalhar com uma proteína mais baixa. Já as matrizes lactantes, elas usam grande parte dos nutrientes para produzir leite. Então, se aplicar a mesma redução para todas essas fases, corre o risco de prejudicar o desempenho dos animais. Então, por isso que a redução, ela pode ser feita, mas deve ser planejada. Então, quanto mais personalizada essa dieta, melhor vai ser o resultado nutricional e também ambiental. Saúde e estado imunológico. Se os animais estiverem enfrentando um desafio sanitário, como por exemplo estresse, doença respiratória, infecções, clima extremo, o corpo passa a usar os aminoácidos para resposta imune. Então acaba que sobra menos aminoácidos para o crescimento. Por isso que é fundamental monitorar continuamente o desempenho e o estado de saúde dos animais também. E se a granja estiver passando, então, por um desafio sanitário, pode ser necessário fazer o aumento de alguns aminoácidos temporariamente, como, por exemplo, a treonina, que é essencial para manter a integridade intestinal. Então, a redução de proteína ela deve ser sempre acompanhada. Em relação à aplicabilidade na prática, essa tecnologia ela funciona em todas as fases, mas como eu disse, melhores resultados seriam em crescimento e terminação. E é uma estratégia que é relativamente simples, fácil de adotar, porque não exige mudanças físicas na granja, seriam apenas ajustes na formulação. Outro ponto também é a redução do calor metabólico. Então, dietas com menos proteína geram menos calor durante a digestão, que é algo essencial em regiões quentes, né, onde o estresse térmico ele tende a reduzir o consumo de ração. Ainda sobre aplicabilidade na prática, para entender melhor como que essa tecnologia funciona dentro de uma granja, eu trouxe um estudo interessante que foi feito em suínos na fase inicial de crescimento. Então, foram analisados 1.248 animais, reduzindo a proteína bruta de 16,5% para 13,1%, mas aí mantendo as quantidades de lisina digestível adequada. E essa é exatamente a base da formulação moderna, que é trabalhar com a proteína bruta ideal e os aminoácidos essenciais também, de forma adequada os dois, nas proporções adequadas. E o que eles observaram nesse estudo? Primeiro, foi uma melhora clara na segurança digestiva, com menos proteína sobrando para fermentar no intestino grosso, e aí teve um aumento linear na presença de fezes mais firmes, ou seja, menos episódios de diarreia, menos escatol e menos questões de desafios sanitários, então menos problemas relacionados a isso. Além disso, quando eles aplicaram esse conceito em todas as fases, que seria entrada, crescimento e terminação, eles perceberam uma redução consistente no consumo de água, que foi em torno de 7%. Isso acontece porque dietas com baixo teor de proteína bruta usam menos farinha de soja, que ela é rica em potássio. Então, com menos potássio, tem um menor balanço eletrolítico e isso diminui a sede dos animais. E essa redução no consumo de água, ela refletiu diretamente no volume de dejetos produzidos pelos animais, que caiu cerca de 11%, como mostrado na tabela. Então, essa produção de dejeto reduziu em 11%. E o mais importante é que esse dejeto ele se tornou mais consistente, com maior matéria seca e menor teor de nitrogênio por quilo. Reduzindo então, como também está na tabela, reduzindo 18% o nitrogênio total no composto. Ou seja, ao reduzir a proteína,
o produtor ele acaba economizando na água, reduz, na verdade, a quantidade de dejetos e também diminui o nitrogênio que precisa ser tratado e ainda melhora, então, a saúde digestiva dos animais. Então, esse aqui é um exemplo que é bem claro de como que essa tecnologia ela funciona fora da teoria, né, fora do papel, dentro de uma granja. Para complementar ainda sobre a aplicabilidade na prática, um ponto que ajuda no dia a dia da granja é o de saber identificar quando a proteína bruta está acima ou abaixo do ideal. Por exemplo, quando a proteína está muito alta, alguns sinais eles aparecem rapidamente. Por exemplo, aqueles que já foram ditos, que seria do aumento da amônia nas instalações, ou as fezes com uma consistência mais pastosa, o aumento da umidade do piso, dos dejetos e até uma maior incidência de irritações respiratórias nos animais. Ao contrário, o oposto disso, que seria a proteína abaixo do ideal, ela muito baixa, o primeiro sinal costuma ser a redução do ganho de peso e a piora na conversão alimentar. Então, entender esses sinais permite fazer o ajuste rapidamente da dieta, sem esperar até o final do lote. E então, a redução da proteína bruta, no caso, não é só o número na formulação, é algo que precisa ser realmente acompanhado com sensibilidade dentro da granja. Entre as vantagens ambientais, o principal seria a redução da excreção de nitrogênio, e isso representa menos emissão de amônia, menos odor e menos risco de contaminação do solo e da água. A qualidade do ar também dentro das instalações melhora muito, tanto para os animais quanto para os funcionários também. E aí, com menos concentração de amônia, reduz as irritações respiratórias e melhora também o bem-estar geral de todos. Do ponto de vista zootécnico, dietas com baixa proteína costumam melhorar a conversão alimentar, a eficiência alimentar, por serem mais equilibradas, e a redução da fermentação proteica diminui diarreia e melhora também a estabilidade intestinal. Outro ponto relevante é que os suínos eles ficam menos suscetíveis ao estresse térmico, então, o que é muito importante para poder manter o consumo deles e o desempenho na época do verão, né, épocas mais quentes. Então, todos esses pontos aqui, das vantagens anteriores que eu apresentei, condizem com o que já foi explicado anteriormente. Por fim, as vantagens econômicas. E o farelo de soja ele é um dos ingredientes mais caros da ração. Então, quando reduz a proteína bruta, automaticamente reduz a inclusão e também diminui os custos. E aí, dietas mais precisas reduzem desperdício. E, além disso, uma granja que controla emissões reduz também riscos legais e facilita as certificações ambientais, que é o que agrega valor à produção. Passando para as desvantagens, como qualquer outra tecnologia, essa também tem as suas limitações. E a primeira é a dependência de aminoácidos industriais, que pode sofrer variações de preço. Outra questão ainda sobre os aminoácidos é a questão de qualidade deles. Se houver mudança ou adulteração na pureza, o equilíbrio da dieta ele é perdido.
Então, por isso que é essencial também comprar de fornecedores que sejam confiáveis. Outra coisa que exige mais precisão da equipe de profissionais que vão fazer a formulação das dietas. E como eu mencionei antes, em situação de desafio sanitário, pode ser necessário ajustar provisoriamente essa dieta. Então, por isso que o acompanhamento é essencial em todas as fases mesmo, para que qualquer necessidade, qualquer problema que tiver ali acontecendo, consiga observar e realmente fazer é, esse ajuste, melhorar realmente a, a dieta dos animais para se adequar à necessidade deles. Custo de implementação. Os custos envolvidos são principalmente custos nutricionais, não estruturais. Outro ponto é a compra dos aminoácidos industriais e, em alguns casos, também o uso de enzimas como fitases, proteases, para poder melhorar a digestibilidade dos ingredientes. E algo que também é relevante é o treinamento dos funcionários, para que eles entendam a nova formulação e garantir que os ajustes sejam aplicados corretamente. Então, é fundamental esse treinamento para que eles possam fornecer as quantidades adequadas, né, tudo da forma correta que foi prescrito ali para os animais. Para finalizar, o retorno esperado, que nesse caso é bastante claro com a adoção dessa tecnologia, que é basicamente a ração mais econômica, o impacto ambiental que diminui, o clima que melhora dentro das instalações, e com isso os suínos eles mantêm o desempenho equivalente ou muitas vezes superior. Além disso, a granja ela se torna competitiva e alinhada às exigências do mercado. Concluindo tudo isso, essa redução da proteína bruta, então, é uma estratégia eficiente, sustentável, moderna. Algo a se pensar é no que vem pela frente, que a nutrição ela está em evolução, então já se fala de reduzir a proteína bruta, mas com a adição de novas enzimas, novos aminoácidos, um sistema de formulação que simula o que o animal ele precisa em cada dia da vida dele. Então é algo que realmente está em evolução e, consequentemente, traz benefícios para todos, seja para o meio ambiente e para o próprio produtor. Aqui seriam as referências que foram utilizadas para elaboração desse trabalho. Finalizo aqui minha apresentação e gostaria de agradecer então a atenção de todos. Muito obrigada.